Moisés ressuscitou dos mortos? Vamos analisar essas duas afirmações do Espírito de Profecia a respeito da morte e ressurreição de Moisés. Miguel ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de haver ele permanecido na sepultura um breve tempo, e o ressuscitaram. Spiritual Gifts, volume 4, páginas 57 e 58. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos os que se achavam no túmulo, Satanás reivindicava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar vida aos mortos, como o príncipe da vida, e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura. Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com os seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Patriarcas e Profetas, página 478. De acordo com os dois textos, o Espírito de Profecia afirma que Moisés morreu, ficou breve período sepultado e fora ressuscitado por Cristo. Ellen White, em Santa Visão, observou que pela primeira vez Cristo daria vida aos mortos, ou seja, o poder da sepultura pela primeira vez seria quebrado. Agora o que temos que fazer é recorrer às Santas Escrituras para verificarmos se de fato foi assim. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor, e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Deuteronômio 34, 5 a 8. Primeiro, de acordo com a Bíblia, Moisés realmente morreu e fora sepultado por Deus. Segundo, o povo pranteou Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, versos 1 e 2. O problema é que, depois dos 30 dias de luto, Deus diz a Josué que Moisés está morto, enquanto que o Espírito de Profecia diz que Moisés não viu corrupção, ou seja, seu corpo ficou morto por poucos dias, e com 30 dias de morto, poderia já estar em estado de decomposição. Como sair desta aparente contradição? Bom, Deus tem sua própria maneira de lidar com as coisas, e também tem sua forma peculiar de falar, ou seja, Deus às vezes fala de uma forma que, não sendo bem analisada à luz das Escrituras Sagradas, dará margem à confusão. Exemplos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17. Deus chama Abraão de pai das nações, quando as mesmas nações ainda não existiam. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 31 e 32. Agora entendemos que o Espírito de Profecia pode estar certo acerca da ressurreição de Moisés, pois, segundo os textos acima, ele é Deus de vivos e não de mortos. Entretanto, nos lista Abraão, Isaque e Jacó, 3 patriarcas mortos, mas que, para Deus, estão vivos. Observamos que Deus tem sua linguagem diferente da nossa, e por vezes nas Escrituras Sagradas nos deparamos com essa linguagem, onde ele chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, é possível que Deus, ao falar com Josué, se referiu a Moisés como estando morto, mesmo depois de o haver ressuscitado, pois entendemos com isso que Deus queria evitar que os israelitas passassem a idolatrar o local da sepultura de Moisés, ou mesmo o próprio Moisés. Deus decidiu que a ressurreição de Moisés ficaria encoberta para aquela geração, mas é a Bíblia que deve responder a esta possibilidade. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mateus 17, do 1 ao 9. Muitas pessoas afirmam que esta visão que os 3 discípulos tiveram foi uma visão como a dos profetas. Porém, segundo a profecia de Joel, no capítulo 2, a chuva temporã, a descida do Espírito Santo, se daria num momento específico e com todos os discípulos, e não com apenas 3. A partir de então, os discípulos teriam dons específicos, incluindo o dom de profecia, visão. E Pedro, em seu discurso no capítulo 2 de Atos, associa o Pentecostes à profecia do profeta Joel. E Jesus disse a mesma coisa. Vejamos. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então esta visão fora real. Jesus transfigurou o rosto mesmo. Moisés apareceu mesmo e Elias também apareceu de forma literal. A Bíblia nos diz que os mortos não voltam. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Jó 7, versículos 8 e 9. Então, se Moisés estivesse morto, não poderia reaparecer. E Moisés reaparece. Mas o problema é que Elias também reaparece. E a Bíblia afirma que Elias foi trasladado vivo ao céu, e Moisés morreu e ressuscitou, e foi levado ao céu. A visão que os discípulos tiveram fora real, mas tinha significados importantes. Vejamos. Jesus transfigurado representa a sua segunda vinda em poder e majestade. Elias representa as pessoas que estarão vivas na ocasião da segunda vinda de Cristo e não passarão pela morte. E Moisés, por sua vez, representa os mortos em Cristo, que serão ressuscitados. Agora, como entender que Moisés ressuscitou? Existe texto na Bíblia que comprove isso? Sim, existe. Aleluia. Nos livros de Judas e Romanos, muitas pessoas já leram estes versículos sem entender o real significado. Vamos entendê-lo então. Moisés, um tipo de Cristo. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Como Jesus seria semelhante a Moisés? De que forma? Vejamos. Moisés, na infância, fora perseguido. Jesus, na infância, fora perseguido. Moisés, pela maior potência da época, o Egito. Jesus, pela maior potência da época, Roma. Moisés, escapou da pena de morte. Jesus, escapou da pena de morte na infância. Moisés, pouco ou nada se sabe sobre sua juventude. Jesus, pouco ou nada se sabe sobre sua juventude. Moisés, deixou a realeza egípcia a ser um hebreu. Jesus, deixou o céu a ser um homem de dores. Moisés, fez grandes milagres. Jesus, fez grandes milagres. Moisés, ficou 40 dias no Monte Sinai. Jesus, ficou 40 dias no deserto. Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito. Jesus, libertou o mundo da escravidão do pecado. Moisés, conduziu o povo à fronteira de Canaã. Jesus, conduziu o povo a Canaã celestial. Moisés levantou a serpente, símbolo de pecado. Jesus foi levantado na cruz, fez-se pecado por nós. Moisés feriu a rocha e da mesma jorrou água. Jesus, a rocha, do seu lado saiu sangue e água. Moisés instituiu o sacerdócio levita. Jesus instituiu o sacerdócio de Melquisedeque. Moisés levantou o tabernáculo. Jesus levantou o tabernáculo caído de Davi. Moisés morreu, ressuscitou e foi ao céu. Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu. Leremos agora os 2 últimos textos que comprovam a ressurreição de Moisés.
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1, verso 9. A pergunta é: para que estariam disputando a respeito de um corpo inerte sem vida, se não fosse para ressuscitá-lo? Outro tipo de disputa que não visasse a ressurreição seria ilógico. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5:14. A morte reinou, não reina mais. O problema é que o texto não para por aí. O mesmo diz quando a morte deixou de reinar. E o tempo de reinado é de Adão até Moisés. Significa que em Moisés fora quebrado o reinado da morte. E como se deu isso? Pela ressurreição de Moisés. Amém. O texto de Romanos 5,14 não apenas nos indica o tempo do reinado da morte, que é de Adão até Moisés, mas também nos indica que Moisés era uma figura daquele que havia de vir, ou seja, Moisés era uma figura de Cristo. Realmente Moisés ressuscitou e está no céu, juntamente com Elias e Enoque. Não perca o próximo estudo, que é continuidade deste mesmo, referente ao arcanjo Miguel.